Bom, gostaria de saber como está o sono de vocês. Esse é um tema incrivelmente importante para todos nós. Muita gente não tem ideia do que é essa importância do sono na nossa vida. A gente tem falado tanto aqui, né, com relação aos processos alimentares, com relação à atividade física, mas não dá para a gente fechar essa parte de saúde sem nós falarmos da importância do sono na nossa vida. E com todo esse contexto que está rolando à nossa volta, né, com relação à pandemia, com relação ao estresse e o fato de ficarmos em casa isolados, tem muita gente que está com dificuldade de dormir bem, de dormir adequadamente e por algumas razões. Não é só uma, não é só por causa da pandemia, mas existem outras razões, a gente vai ver aqui, tá? Eu vou falar de coisas importantes referentes ao sono, mas eu também vou dar dicas para vocês, como dormir bem, como que a gente pode se comportar para dormir bem, o que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo, tá? Então a gente vai comentar não somente o que é o sono, qual a importância dele, mas eu também vou dar dicas para vocês de como que nós podemos melhorar essa qualidade. Então vamos dar início. Eu costumo falar para vocês sempre, tanto nas minhas palestras, como nas minhas lives, em todos os lugares que eu vou, nas minhas aulas, eu sempre falo, gente, o planeta é perfeito, nós temos um corpo perfeito, tudo funciona adequadamente. Infelizmente, nós temos o mau hábito de interferir nas coisas naturais que foram fornecidas para a gente. Então, nós falamos bastante, assim, com relação às ondas eletromagnéticas da Terra, qual é a interferência dessas ondas eletromagnéticas da Terra no nosso organismo, nas nossas células. Nós falamos bastante sobre isso, né? Temos comentado nessas lives com muita frequência. Tudo, simplesmente tudo tem uma grande importância, tudo. E hoje nós vamos comentar sobre luz e escuridão. O sol, o dia e a noite. Então, hoje nós vamos focar nisso. O que a natureza disponibiliza para a gente e que nós estamos deixando de lado. Nós estamos, infelizmente, perdendo a oportunidade de aproveitar uma forte influência que nós temos no nosso planeta, uma influência natural, que vai interferir diretamente nas nossas células, na nossa imunidade, em todo o nosso sistema hormonal, que é sono e vigília. Isso vai ficar, eu espero que fique bem claro na aula de hoje para vocês. Temos como melhorar isso? Sim, nós temos como melhorar isso. Temos como resgatar isso? Sim, nós temos como resgatar isso. Claro que não com tanta propriedade como era na época dos nossos avós, bisavós e etc., porque, infelizmente, o nosso mundo moderno vem atrapalhando bastante essa função no nosso sistema. O que acontece é que, hoje em dia, nós temos uma grande iluminação na cidade e uma forte iluminação dentro das nossas residências. Então, você vê que cai ali o dia, né? O sol vai embora, entra a noite e nós ligamos todas as luzes da nossa casa. Se a gente for observar as luzes da sala, da cozinha, as luzes do quarto, enfim, a nossa casa toda está acesa no momento em que era para que a gente tivesse uma baixa de luz, porque isso é fisiológico. E nós perdemos essa capacidade com a vida moderna, com essas facilidades elétricas que nós temos aí disponíveis. Eu vou falar uma frase para vocês aqui, que eu gostaria, inclusive, de repetir, para que fique bem
interiorizado isso para vocês. É algo que eu venho comentando muito com todos vocês, em todos os lugares, e eu vou repetir numa única frase que eu gostaria muito que vocês analisassem bem o que eu vou dizer. Uma boa saúde é uma questão de equilíbrio e ritmo. Eu vou repetir. Uma boa saúde é uma questão de equilíbrio e ritmo. Então, se nós respeitarmos tudo que está à nossa volta, tudo que está à nossa disposição, com toda certeza nós teremos uma boa saúde. E veremos isso hoje. Quando eu falo em respeitar o nosso corpo, eu também falo isso com relação ao respeito à natureza, a tudo que está à nossa volta. O que é o respeito ao nosso corpo? A gente fala muito, né? Vamos falar daquela boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva. Nós temos ali a prática de exercícios diários. Não importa o que você faça, se seja uma caminhada, se seja uma atividade mais intensa, qualquer atividade física, eu costumo sempre dizer, movimentação do corpo, o corpo é igualzinho ao nosso planeta, ele precisa de movimento. Se o planeta parar de movimentar, todos nós vamos morrer. A mesma coisa o nosso corpo. Se nós pararmos de nos movimentar, o que ocorre é que o nosso corpo vai degradando, nós vamos perdendo as nossas funções. E com isso, nós vamos acelerando o processo de envelhecimento e, obviamente, o nosso óbito vai chegar muito antes do que poderia chegar se a gente tivesse um corpo em movimento, em atividade. Tem gente que usa suplementação vitamínica, suplementação de minerais, tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso é bem aceito pelo nosso corpo, tudo isso é fisiológico e nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. Ótimo, perfeito. Gente, mas nada disso funciona se nós não tivermos um sono adequado. Nada disso funciona se nós não respeitarmos aquilo que é de origem, que nós vamos falar agora. Ter uma boa noite de sono é importante, essencial para se manter o equilíbrio entre a mente e o corpo. O desequilíbrio do sono, ele causa inicialmente alguns processos inofensivos, eu vou usar entre aspas. Uma pequena perda de memória, um cansaço, uma fadiga, são coisas que a gente considera inofensivas, mas que ao longo do tempo, se você continua com essa prática de sono inadequado, aí sim começam a aparecer coisas desastrosas, que nós vamos falar. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio de vocês tá tudo bem? Eu tô sem o microfone, mas eu gostaria que vocês me dessem um joinha aí. Está tudo bem? Todos me ouvem bem no YouTube também? Tudo tranquilo? Então tá bom. Vocês vão me dando um ok aí, um feedback, tá? Ótimo. Gente, eu achei lindo o nome sono em latim. Achei lindo. Sono em latim se fala somnus. Eu achei tão bonito que eu quis trazer isso para vocês. Então, em latim, sono se fala somnus. O somnus é o estado ordinário, ou seja, que se repete regularmente, numa ordem normal de consciência. Completar a vigília, caracterizado pela suspensão temporária da atividade proprioceptiva, sensorial e motora voluntária. Então, essa é a descrição do que é o sono, tá? Eu vou repetir, é um estado ordinário que se repete regularmente, ordinário que se repete regularmente, de consciência, completando a vigília, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. O sono, ele ocupa 1/3 da nossa vida.
Por isso que ele tem uma grande importância. Ele faz parte de 1/3 da nossa vida. Superficialmente, vou falar tudo de uma forma mais compreensiva, tá? Para que fique mais entendível para todos, não numa linguagem profissional, numa linguagem mais usual, para que fique mais entendível. Porque a minha proposta aqui hoje é que, se possível, gente, haja mudança de hábitos. E para isso, eu preciso convencer vocês que a mudança de hábito ela é essencial para que a nossa saúde fique restaurada, para que ela se restabeleça, para que a gente tenha uma vida muito mais ampla. Vocês vão entender. Bom, esses dois grupos, que é o sono REM e o sono não REM, eles vão se dividir em 4 fases, tá? A primeira fase do sono é aquela quando a gente deita, que a gente fecha os olhos, a gente relaxa, descansa e inicia aquele repouso. Você ainda não dormiu, mas naquela primeira fase é quando você inicia aquele repouso. Essa fase ela vai ocupar apenas 10% da sua noite. É um momento de transição entre aquela vigília e o sono. Então, é aquele iniciozinho. A melatonina, ela começa a se fazer presente nesse momento. Nesse início do sono, quando ela começa a ser ativada. Nós vamos falar bem da melatonina no nosso corpo. Agora, ela só é liberada se o ambiente estiver escuro. Isso é importante. E a segunda fase do sono? Bom, a segunda fase ela é caracterizada por um sono leve, que é chamado de sono de conexão. Vocês podem ouvir falar em sono leve ou sono de conexão. Ela ocupa ali mais ou menos 45% do nosso sono. Os ritmos cardíacos e respiratórios, eles começam a diminuir, eles começam a cair nessa fase. Inicialmente, vai diminuindo, mas ainda não é aquele sono profundo. Os músculos começam a relaxar e a temperatura corporal ela vai caindo também. Terceira fase do sono. O metabolismo agora ele cai. Agora é diferente. Essa terceira fase do sono é aquele em que o marido ou a esposa chama, já começa a cutucar, fala com a pessoa já não responde mais. Ela já perde essa conexão do mundo exterior. Então, ela já perde essa característica de se comunicar, porque ela já adormeceu de verdade, tá? A partir desse momento, o corpo começa a funcionar lentamente. O ritmo cardíaco e respiratório, agora sim, eles vão cair consideravelmente. Nesse momento, o corpo ele fica num estado que a gente chama de quase coma, ele fica numa linha tênue ali, uma linha bem fininha de quase coma, é um estágio bem abaixo do estágio que acima um pouco do estágio do coma, tá? Mas é um estágio bem baixo. Então, tudo fica degradado ali, tudo, a palavra é diminuído, né? Então, ritmo cardíaco, ritmo respiratório, todos os nossos órgãos começam a diminuir bastante, assim, consideravelmente as suas funções. Então, isso existe uma razão. Existe um porquê da gente entrar nesse estado. Existe uma razão para isso. Essa fase, ela abrange ali 25% da nossa noite. Essas 3 fases, elas têm uma função, como eu falei para vocês. E é uma função extremamente importante, ela é necessária. Qual que é a função dessas fases? É restaurar os tecidos, economizar a energia para o dia seguinte, para você iniciar o dia com mais energia. E faz parte de um processo fundamental para o nosso corpo humano, para que ele tenha, como eu disse, né, no dia seguinte, que esses processos do corpo, eles se reiniciem. É como se você fizesse um reset, né, que fala? É como se você resetasse ali o seu corpo e ele ficasse preparado para um dia novo. Então, é necessário você passar por essas 3 fases. E a 4ª fase do sono, que eu falei que nós temos 4. E essa 4ª fase do sono?
Aí a gente vai entrar naquele sono profundo, a gente vai entrar naquele sono desejado, que muita gente morre de vontade de ter. É quando os sonhos acontecem, há picos de batimento cardíaco. Então, se a gente faz ali um eletrocardiograma, vocês vão ver que tem picos de batimento cardíaco, tem algumas descargas de adrenalina nesse sono profundo, tá? Também. O cérebro, nessa fase, é onde ela guarda, onde retém a memória. Gente, eu ouvi uma coisa sobre a memória muito importante de um professor, ele fez uma analogia sobre a memória que eu vou passar para vocês. Ele falou o seguinte: durante o dia é como se a gente estivesse cozinhando ali um macarrão. Você põe o macarrão na água, na panela, na água, e a gente está ali cozinhando aquele macarrão. Quando chega a noite, a gente coloca esse macarrão no escorredor, para escorrer toda aquela água. O que fica ali em cima é a nossa memória, é aquilo que é importante, aquilo que o seu cérebro achou fundamental para ele guardar, para ele reter, que é o macarrão. Aquela água que se escorre ali durante o sono é tudo aquilo que você não precisa, todas aquelas informações que são irrelevantes, que não há necessidade de você ficar guardando, enchendo a sua cabeça com baboseira. E é nessa fase do sono profundo que você coloca o seu macarrão para escorrer. Olha a importância disso, gente. Então, agora a gente vai falar do nosso sono REM e o nosso sono não REM. Gente, tudo resumidamente, tá? Eu só preciso que vocês compreendam isso, mas é um assunto extremamente extenso, tá bom? No final dessa aula, a gente responde as perguntas. Quando vocês quiserem perguntas, a gente vai responder. A Silvana falou, são os sonhos que liberam as tensões. É verdade, Silvana. A gente é comprovado, gente, que quando a gente não sonha, e todo mundo sonha, tá? Só que tem gente que lembra do sonho, tem gente que não lembra do sonho. Mas a gente sonha, todo mundo sonha. Mas quando a gente não entra nessas fases, né? Na fase do sonho, na fase não REM, a gente não libera tensão. E isso é mais do que comprovado. Então vamos lá. Fase REM é aquela fase mais difícil de ser alcançada, gente. Ela dura ali, ela acontece no nosso corpo de 4 a 5 ciclos por noite. Isso eu estou contando com uma noite bem dormida ali de 8 horas de sono. Se a gente reduz esse tempo, obviamente que a gente vai reduzir a quantidade de ciclos, tá? Então, a gente reduz também o nosso sono REM. O que é esse sono REM? O REM é uma sigla em inglês, e a tradução dela é movimentação rápida dos olhos, tá? Essa é a tradução do REM, que é a movimentação rápida dos olhos. Ela é caracterizada por uma intensa atividade cerebral. Como se a gente tivesse quase acordado, tá? Se a gente fizesse ali um eletroencefalograma, na fase do sono REM, a atividade cerebral é muito intensa, quase igual como se a gente tivesse acordado. Talvez por conta dessa característica do sono, a gente está ali trabalhando nesse momento. No início do sono, o sono REM, ele acontece em fases mais curtas. Então, quando a gente começa a dormir, a gente tem mais ou menos ali uns 10 minutos de sono REM, tá? Isso vai progredindo ao longo da noite. Quando chega nos últimos sono REM, que é mais ali no início da manhã, né? No finalzinho da madrugada, ali no início da manhã, ele já dura entre 25, 30, às vezes até 40 minutos, dependendo da profundidade desse sono. Em média, durante a noite, a gente tem mais ou menos entre 90 a 120 minutos de sono REM, para você ver a importância disso. Tá, e aí? E esse sono REM, o que ele faz com o nosso organismo, né? Qual que é a função dele no nosso organismo? Esse descanso profundo é que faz a liberação hormonal. É nesse momento de descanso profundo. Ele é de extrema importância, gente, para a recuperação da nossa energia física. É no sono REM, é como a Silvana estava falando ali. Não é no sono REM que a gente tem as atividades do sonho? Então, é ali que a gente descarrega as tensões e é ali que a gente recupera toda a energia mental e física.
ela faz aquela consolidação da memória. Então, é nessa fase do sono REM que a gente escorre o macarrão, fica só o macarrão ali em cima, aquela água que a gente não precisa, que vai estragar nosso macarrão, ela vai embora. E aí tem muita gente que fala assim, né? Gente, eu tô com perda de memória. Nossa, a minha memória tá péssima, eu tô muito ruim. Assim, eu não consigo gravar nada, eu não consigo lembrar de muita coisa mais, essas, sabe, somem as palavras. E aí vem aquela preocupação, né? Será que tá faltando a vitamina X? Não, eu acho que deve ser a vitamina Y. Não, eu acho que deve ser a vitamina beta, eu acho que é alfa. Como é que tá a qualidade do seu sono? Porque se você não tiver o sono REM, se o seu sono REM não tiver sendo adequado, se você não estiver respeitando esses 4 a 5 ciclos por noite, como que você vai reter as informações do seu dia? Como que você vai ativar a sua memória? Já parou para pensar nisso? E a fase do não REM, daquele sono não REM, ela vai se dividir em 3 estágios. Então, o primeiro estágio é a fase da sonolência, quando existe aquela transição do sono leve para aquele sono profundo. O segundo estágio é a atividade cardíaca reduzida, os músculos relaxados, a desconexão do cérebro com os estímulos externos, que nós falamos. E o terceiro estágio é o descanso daquela atividade cerebral e o sono profundo. Tá? Então, essas são as divisões desses estágios, do sono REM e do sono não REM. Muito bem. Mas o que controla o nosso sono e a nossa vigília? Pela luz e pela sombra. Pelo dia e pela noite. Isso é que gera o padrão de sono e vigília. Como é que está a sua casa agora, nesse momento? Como estão as luzes da sua casa nesse momento? Como que você vai conseguir entrar num relaxamento, num descanso, se as luzes da sua casa estão aí gritando para os seus olhos? Fala para mim. Antigamente, a gente seguia o dia e a noite, a gente não, né? Porque eu não estava ali, mas antigamente se seguia o dia e a noite quando nascia o sol e quando o sol se punha. Era assim que funcionava. Então, existia aquele termo, né, que a gente falava dormir com as galinhas e acordar com o canto do galo. Então, quando nós percebíamos que aquela luz ia abaixando, o nosso sistema ia baixando junto com aquela luminosidade. É ali onde começa a entrar a melatonina. É ali onde você começa a entrar num descanso, num repouso. Acontece que a nossa vida moderna tem tirado isso das nossas vidas. A nossa vida moderna tem permitido ao nosso organismo fazer com que o nosso dia ele dure muito mais tempo do que ele durava há uns anos atrás. Nosso dia hoje é extremamente prolongado e a nossa noite se reduziu a um espaço muito pequenininho. Hoje nós temos aí, se a gente for computar, umas 6 horas, às vezes 4 horas de realmente noite na nossa casa. Estou falando dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente. O que você faz à noite na sua casa? Normalmente a gente assiste televisão, que é uma grande luminosidade no nosso olho, ou a gente está no computador, que é uma grande luminosidade para o nosso olho, ou nós estamos no celular, que é uma grande luminosidade no nosso olho. Normalmente estamos com a luz do quarto acesa, ou estamos na sala com luzes acesas. Então, a vida moderna tirou da gente a capacidade de percepção, a capacidade de regrar o nosso sono e a nossa vigília. E isso é muito sério, tá?
Se prestarmos atenção aos ritmos de luz e escuridão, ficaremos menos propensos a doenças, como infecções, doenças cardíacas e aceleração do envelhecimento. Vou repetir. Se prestarmos atenção aos ritmos de luz e escuridão, ficaremos menos propensos a doenças, como infecções, doenças cardíacas e aceleração do envelhecimento. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando a gente acorda, quando a gente abre o olho, nós ativamos ali nas nossas suprarrenais um hormônio que vocês conhecem muito bem, mas vocês conhecem como um hormônio nocivo, né? A gente tem, assim, infelizmente, a gente tem uma má impressão desse hormônio. Mas logo quando a gente acorda, nós ativamos o cortisol. Esse é o nosso hormônio do despertar. Nós despertamos, o cortisol vai lá em cima. E o cortisol é chamado de hormônio do estresse. Ao longo do nosso dia, esse cortisol, ele vai dando picos, né? À medida que você tem estresse, à medida que você vai tendo notícias, à medida que você vai se preocupando com alguma coisa ou precisa fazer algo de urgência, esse cortisol vai dando um pico, né, no seu organismo e vai baixando, vai dando picos, vai baixando, enfim. Ele vai flutuando ao longo desse dia. Mas, quando o sol se põe, quando a luminosidade vai abaixando, os níveis de cortisol devem abaixar junto com aquele sol. Deveria ser assim. Essa é a nossa função normal. Isso faz parte do cotidiano. Mas não é bem assim que acontece. Por quê? Porque quando o sol abaixa, quando o sol se põe, quando ele vai embora e entra a escuridão, tem muita gente ainda que está trabalhando no computador. Tem gente que vai brigar com o marido. Tem gente que vai brigar com o chefe. Tem gente que vai discutir com a amiga. Tem gente que vai se preocupar com as contas. E aí vai gerar um estresse em horário em que era para estar descansando. Gera um estresse num horário em que a mente precisa se acalmar. E você precisa dar agora lugar, espaço para um outro hormônio. Porque o cortisol, ele começa a ir embora, ele vai diminuindo ali a sua função, a sua produção no organismo e vai chegando, pense ali como o sol e a lua. E ali vai chegando junto a melatonina, que é o nosso lindo hormônio do sono. Mas para essa melatonina aparecer, para essa melatonina ser bem-vinda, para essa melatonina cumprir com a sua ação no nosso organismo, a gente precisa estar preparado. A gente precisa receber, saudar esse hormônio. Como que a gente faz isso? Reduzindo ali nosso nível de estresse, diminuindo os nossos níveis de cortisol, reduzindo as nossas luzes, porque a melatonina não se ativa com a luz, reduzindo ali o nosso sistema respiratório. É tão gostoso se a gente pudesse fazer todos os dias uma meditação, ou parar, se você não é adepto à meditação, mas parar um pouquinho, respirar fundo. Para quê? Para você começar a diminuir o seu metabolismo, para você começar a diminuir as suas funções e dar espaço e as boas-vindas para que essa melatonina chegue, para que ela entre no seu organismo e ela exerça as suas funções. Vamos ver quão importante que é esse hormônio no nosso organismo? Querem ver? Quando a noite cai, a melatonina entra em ação, deixando o nosso ritmo muito mais lento. Ela é secretada por uma minúscula glândula chamada glândula, aquela que eu mais gosto, que eu falo muito para vocês, pineal. A glândula pineal, aquela que é bem pequenininha, que fica aqui, lembra que eu falo tanto para vocês? Ela fica aqui, ó, aqui dentro, entre as suas orelhas, lá no seu cérebro. Essa glândula pineal, gente, por muitos e muitos anos, ela foi incompreendida.
todos os anatomistas, eles viam essa glândula piquitita e achavam que ela não tinha função. Aí vinham alguns místicos e falavam, né? Nossa, é a glândula do terceiro olho, é a glândula da intuição, é a glândula da terceira visão. Ela tinha essa característica, né? Todos falavam muito da glândula pineal com essas funções. Ótimo, perfeito. Mas ao longo dos anos, ali mais ou menos pela década de 50, os cientistas começaram a perceber a importância dessa pequitita glândula. Ela é ligada diretamente por nervos com os seus olhos. Por que eu falo tanto do uso do Kenkobil na região dos olhos? Né? Eu não falo tanto, gente, isso aqui é muito importante. E é muito importante. Essa minúscula glândula que secreta o hormônio da melatonina, ela tem uma ligação direta através de nervos para os olhos, são os nervos oculares. Qual que é a função disso? Perceber quando cai a escuridão. Gente, olha como tudo é lindo. Eu sou apaixonada pelo corpo, eu sou apaixonada pelo universo, porque tudo é muito bem estruturado. Tudo é muito bem estruturado. E aí nós mantemos os nossos olhos em constante atividade, com luzes e mais luzes e mais luzes. E como é que a gente vai dar informação para essa glândula, para a pineal, de que está na hora de secretar o nosso hormônio da melatonina? A gente não vai fazer isso, porque ela depende disso, do visual. Vocês entendem a importância dessa redução da luz, da gente voltar a todo esse processo natural do nosso corpo, processo natural do nosso sistema, né, do nosso sistema solar, do nosso universo, é necessário para a gente manter uma boa saúde. Ela libera na nossa corrente sanguínea quantidades mínimas, pequeninas de melatonina. Por isso que foi tão difícil dos cientistas perceberem que ela tinha essa função. Foi muito difícil, porque são essas mínimas doses que vão regular outros hormônios no nosso organismo. São essas pequenas doses. Tem uma coisa legal, super importante, uma curiosidade para vocês, que a melatonina, ela é um potente antioxidante, um potente anti-idade. Olha que interessante, gente. Ela é um hormônio antioxidante. Ela atua diretamente ali nos radicais livres. Ela diminui essa ação intensa dos radicais livres, que na verdade a gente sabe que os radicais livres têm a sua função benéfica no nosso corpo, mas o excesso dele é que provoca os malefícios para a nossa saúde. E a melatonina, ela tem essa função antioxidante. Quando ela está presente nas células, ela impede a ocorrência de danos químicos na célula. Falando da melatonina. Ela bloqueia a oxidação celular, previne a mudança nos vasos sanguíneos, que eleva a hipertensão e os ataques cardíacos. Então, olha, se você dormir bem, se você tiver uma boa ativação da melatonina no seu organismo, tiver um ciclo circadiano correto, isso previne muito, gente, os infartos do miocárdio. Isso previne muito a hipertensão. E a gente está buscando medicamentos, né? A gente está esquecendo das coisas e dos processos naturais. Os níveis de melatonina caem ao longo dos anos e por isso que nós temos mais propensão a doenças quando nós envelhecemos. Então é tão natural, tudo é tão perfeito, que à medida que os anos vão avançando, à medida que nós vamos envelhecendo, esses níveis de melatonina vai caindo. E aí é por isso que nós vamos envelhecendo, nossas células vão degradando, e por isso também que nós vamos tendo mais propensão a doenças. Hoje a gente sabe que existe melatonina sintética, e nós podemos tomar melatonina sintética. Eu já li bastante sobre o assunto, ela é bem-vinda, a melatonina sintética, ela não tem nenhuma
mesmo que você tome doses muito altas, o seu corpo ele faz questão de secretar o excesso, mas ela não causa nenhum dano para a nossa saúde. Então, é bem-vindo, sim, a melatonina sintética, principalmente para pessoas com mais idade. No caso de autismo, por exemplo, né, nos livros que eu tenho lido, meu filho toma melatonina, porque o autista ele tem uma propensão de produção de melatonina durante o dia e a baixa da melatonina durante a noite. Por isso, eles não dormem, por isso que a mamãe aqui está acabada, entendeu? Porque eles não dormem. É impressionante como eles têm dificuldade de dormir à noite. E aí, vence a melatonina para estimular não é bem estimular a palavra, para repor esse nível de hormônio no corpo deles para que eles tenham uma noite de mais qualidade, tá? Isso é bem importância disso. Foram feitos estudos em animais há mais ou menos 30 anos atrás que demonstrou o seguinte, animais de laboratório, tá? Eles fizeram transplante da glândula pineal, né? Na época foi o que eles tinham de recurso para ativar essa melatonina. Então, eles transplantaram a glândula pineal para glândulas pineais mais saudáveis. O que eles perceberam? Que esses animais aumentaram a vida deles em 25%. Então, vocês imaginam, se nós tivermos uma boa qualidade do sono, chegando a um certo ponto, vocês percebem que o sono vai caindo a qualidade, vocês vão fazendo a reposição da melatonina sintética, é capaz do ser humano aumentar a sua vida, né, em 25%, ou seja, chegar a 100 anos ou mais com bastante saúde, com bastante qualidade de vida. Olha que interessante. Isso é um resultado de pesquisa, tá? Que qualquer dia eu vou até colocar isso lá no meu blog, vou dar uma sintetizada nele, vou colocar lá no meu blog, porque eu achei super interessante essa pesquisa. E quais são as funções dessa melatonina no nosso corpo? Vamos lá, na glândula pineal, qual que é a função da melatonina na glândula pineal? Bom, ela é chamada de hormônio mestre. O que é isso? Significa que a melatonina, quando ela está presente na glândula pineal, ela vai estimular outros hormônios do nosso corpo a funcionarem. Hormônios que regulam o nosso sistema, que regulam todo o nosso corpo. Isso eu estou falando assim, desde uma digestão até uma menstruação, entende? Tudo isso é regulado por hormônios, são os hormônios que fazem esse processo no nosso corpo. E quem dá essa informação, quem é o hormônio mestre que faz essa ativação hormonal, é a melatonina. E aí eu pergunto para vocês, dos últimos anos para cá, existe ou não existe um descontrole hormonal na população em geral? O que mais nós temos visto atualmente são problemas digestivos, muita gente com processos digestivos complicados, isso tá demais. O que nós temos visto? A puberdade precoce, né? Nós temos visto como é que fala? Problemas de menorreia, né? As mulheres estão menstruando em ciclos completamente desordenados. Nós temos visto menopausas com antecipação, né? Menopausas precoces. E nós temos visto uma série de disfunções hormonais no nosso corpo, e eu atribuo isso simplesmente à falta do sono, à falta da melatonina. Olha a gravidade disso, tá? E no cérebro? Qual que é a função dessa melatonina no nosso cérebro? Bom, aquilo que nós falamos. É a melatonina que vai dar essa baixa no nosso ritmo cerebral, no nosso ritmo neural, e ela que vai fazer a indução do nosso sono. Então, no nosso cérebro, ela tem essa função. Quando ela começa a se ativar, abaixa todo o nosso ritmo cerebral, nós temos aquela sensação de sono, né, de cansaço, e vai te dando aquela sonolência para você iniciar o seu processo de sono. E no coração e no sistema circulatório? Ela
reduz a formação de coágulo sanguíneo, protegendo as cardiopatias e de AVCs. Olha a importância, gente. Será que tem aumentado a quantidade de pessoas que têm AVCs? Vocês têm visto esse aumento? Alguém conhece pessoas que tiveram AVCs assim à sua volta? Cardiopatas têm aumentado? Pessoas com infartos do miocárdio? E isso não pode ter uma relação direta com o sono, porque as pessoas não dormem mais adequadamente? Na corrente sanguínea, qual que é a função dessa melatonina? Ela aumenta a produção de anticorpos, é um potente aumento do seu sistema imunológico. Não adianta comer bem, não adianta tomar nada para aumentar o seu sistema imunológico se você não dormir adequadamente, porque é a melatonina que regula essa função no seu corpo. Em todo o seu corpo, em todo o seu sistema, qual é a função da melatonina? Um potente antioxidante, como a gente já tinha ouvido falar. Gente, isso é só um resumo do que ela pode fazer. Eu tenho um livro inteiro que fala só sobre melatonina e a gente pode passar uma noite inteira discutindo sobre ela, porque as funções dela não param por aqui. Eu estou dando um pequeno resumo, tá? Como eu falei, eu quero que a partir de hoje vocês mudem os hábitos. Vocês sabiam que nos Estados Unidos a melatonina ela é usada como um antidepressivo? Pessoas que não dormem bem lá, eles não tomam nem ansiolítico, eles não tomam antidepressivo, eles não tomam medicamento para indução do sono. Nos Estados Unidos, eles tomam melatonina, para vocês verem a importância disso. Então, vocês estão entendendo por que não adianta fazer nada se vocês não tiverem qualidade de sono? Conseguem perceber a importância disso na nossa vida? Aí vocês falam para mim, tô com perda de memória. Tá dormindo bem? Ansiedade? Tá todo mundo aí falando de ansiedade, né? Eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Como que tá a qualidade do seu sono? Aliás, eu vou além, um pouquinho além. Como que tá o início da sua noite? Como que você está se comportando? Tá baixando o seu nível de cortisol à noite, antes de você dormir? Ou você é aquela pessoa que liga a televisão e assiste aquele noticiário que é um bombardeio, em que deixa a sua mente extremamente preocupada, ativa, ansiosa? Ou você é aquela pessoa que assiste filmes violentos? Ou você é aquela pessoa que fica ali com o celular? Tudo isso, gente, aquilo que eu falei para vocês, evita que o cortisol se abaixe, que ele vá embora e ele dê esse espaço, ele ceda isso para que venha a melatonina. E isso aumenta consideravelmente os níveis de ansiedade. Consideravelmente. E não adianta vocês fazerem nada para melhorar. Se o mínimo necessário, que é uma boa noite de sono, vocês não estiverem fazendo. E ganho de peso? A gente sabe com toda certeza que o aumento de peso está ligado diretamente à falta de sono, porque altera totalmente o metabolismo. Totalmente. Envelhecimento precoce, basta vocês olharem aquelas mãezinhas que acabaram de ter bebê, né? Olha a cara delas, olha como elas envelhecem, começam a ganhar cabelo branco, começam a ficar enrugadas, a expressão cai, parecem velhinhas, né? Porque a qualidade de sono não está adequada. E há um grande envelhecimento dessas pessoas quando não se dorme bem. Mas agora, o que eu posso fazer para ter uma noite de sono de qualidade, né? Você está falando tanto aí, o que eu posso fazer? Agora me ajuda, né? O que pode melhorar?
Vamos começar pelo principal, por aquilo que eu tenho falado durante toda essa live? Gente, a luz do sol abaixou, entrou a noite, vamos reduzir as luzes da casa? Começa pelo começo, começa a deixar a sua casa mais na penumbra. Inicia por aí, faz esse teste. Vocês vão ver que delícia que é isso. Faz esse teste. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso foi uma dica de um paciente meu, ele fala que à noite, antes da gente dormir, nós costumamos ser visitados por macacos. Sou um paciente muito fofo que eu tinha, parkinsoniano. Ele, toda vez que eu chegava na casa dele, eu perguntava: como é que o senhor está, seu Mauro? O senhor dormiu bem? E aí ele dizia: não, minha filha, os macacos me perturbaram a noite inteira. O que são o raio desses macacos? São as preocupações, são os pensamentos, são aquelas ideias que surgem à noite. Eu sou muito assim, gente. À noite, quando eu deito a cabeça no travesseiro, menino, mas o que vem de ideia na cabeça é uma coisa muito louca. O que eu faço, tá? Nessa hora, isso foi uma dica que ele me deu, que eu trago até hoje. Eu começo a pensar demais, ou eu anoto em caderno, ou eu anoto em caderneta, ou eu anoto no meu celular. O que vem daqueles pensamentos que começam a me perturbar, não importa se é preocupação, não importa se é somente pensamentos aleatórios, se são ideias, não importa o que seja, gente, anota, escreve. Porque o cérebro consegue passar para aquele caderno ou para aquelas anotações tudo aquilo que ele está ali processando. E ele te dá aquele descanso. Faz o teste, é muito legal, vale a pena. Programe-se para dormir até as 22 horas. Eu vou começar até a mudar o horário da minha live, só para colocar vocês para dormir mais cedo. Gente, é importante, por quê? É às 11 horas da noite, às 23 horas, que os hormônios são secretados, os hormônios mais importantes, que é o hormônio do crescimento, principalmente a gente pensando para crianças, as crianças, todas as crianças, às 23 horas, elas precisam estar em sono profundo, tá? É o hormônio do crescimento também, que ajuda no nosso metabolismo, que auxilia com relação a excesso de peso, tá? E ele é importante. E às 23 horas que a melatonina está no seu pico. Então, planeje-se para as 22 horas, você já está indo dormir, você já está começando a relaxar. Procure manter o seu quarto livre de qualquer ponto de luz. O que é livre de qualquer ponto de luz? Isso é muito sério. Sabe aquele LEDzinho da televisão, que fica aquele vermelhinho ali a noite toda? Aquilo ali interfere na sua secreção de melatonina, tá? Aquele abajuzinho ligado ali com aquela luz. Ai, Joselisa, mas é uma luz azul tão bonitinha. É para acalmar. Então, mas a melatonina não gosta da sua luz azul, tá? Ela não gosta, porque ela gosta de um escuro total. Aquela luz azul vai interferir na secreção desse hormônio. Então, gente, é tudo. É qualquer coisa que imita a luz dentro do quarto. Livre-se de tudo. Na sua televisão, onde tem aquele LEDzinho vermelho, coloca ali um esparadrapo, um paninho, qualquer coisa, tá? Para tirar aquela interferência dos seus olhos. Use máscara para dormir. É muito bom vocês criarem esse hábito. Mesmo que o seu quarto esteja escuro, a gente sabe que ele está escuro ao ponto de secretar uma boa dose de melatonina. Quando está tudo escuro, você coloca a mão nos olhos e você não consegue observar absolutamente nada. Está completamente escuro. Então, criem o hábito de usar máscaras para dormir. Isso aqui tem uma função muito importante no seu corpo. Se a gente usa de fóton, obviamente que é bem melhor, né? Sem comentários. Mas criem hábito de usar máscaras para dormir. Isso também ajuda bastante, vale muito a pena. Desliguem todos os equipamentos eletrônicos, todos, celular, computador, televisão, tudo, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Tá? Então, vamos lá, eu estou me planejando para dormir às 10 horas da noite. Às 9, você já apaga tudo. Por quê? Porque aquela interferência, vocês sabem que tanto o celular, quanto o computador, quanto a televisão, é um jogo de luz muito intenso, é muito forte. Aquilo fica ativando ali a sua retina
com um poder inacreditável. Então, antes de dormir, pelo menos 1 hora, né? Antes, você desliga tudo, apaga tudo, deixa tudo na penumbra, vai se acalmando, começa a respirar com mais tranquilidade. Se possível, coloque uma música no seu celular, assim, né? Deixa ele escurinho, né? Mas coloque uma musiquinha ali do lado, para você já começar a se acalmar, para você já ir mostrando para o seu corpo que está na hora de relaxar. Gente, são pequenas dicas que vão fazer toda a diferença no sono de vocês. Vocês vão ver, que bacana. Se vocês estiverem com o cérebro muito ativo, né, assim, pensando muito, tá? Eu tô muito ansioso, hoje eu não tô legal, assim, minha cabeça tá trabalhando muito, eu tô nervoso, hoje eu não tô bem, eu não tô conseguindo dormir. Tudo bem, faz um escalda-pés, faz. Além de tudo isso que eu falei para vocês, faz ali um escalda-pés. Coloca os seus pés dentro de uma bacia, dentro de um balde, alguma coisa com água quentinha. Sabe o que acontece nesse momento? Toda aquela sua energia que está concentrada na sua cabeça, intensa ali, te incomodando, ela desce para os pés, porque a corrente, o maior fluxo sanguíneo que estava aqui, vai para baixo. E aí vocês vão ver que vai dar um relaxamento muito gostoso. Pode fazer, eu garanto para vocês. Mais uma dica: dormir em um photon pad. O que é um photon pad? Né? Aquela manta de fóton, né? Quem não sabe, entra lá nos meus outros vídeos do YouTube. Aquela manta de fóton que a gente coloca em cima da cama, em cima para cobrir ali o colchão. Ela emite ali ondas de infravermelho longo durante a noite, que vão liberar inicialmente aquelas toxinas do corpo por conta da quebra dos clusters. Quem não estiver entendendo o que eu estou falando, vai lá nos meus vídeos do YouTube para a gente não se prolongar aqui. Procura sobre isso que vocês vão entender. Ele faz a quebra dos clusters e reduz consideravelmente o nível de toxina no seu organismo. Por que isso é importante para o sono? Porque as toxinas são irritativas para o sistema neural. Elas são muito irritativas. Elas incomodam, então fica aquele corpo dolorido. Então é muito bom quando você libera essas toxinas do corpo. Outro fator importante, ela promove um relaxamento muscular. Então, quando você deita ali com uma manta de fóton que emite uma onda de infravermelho longo, o seu corpo relaxa, aqueles músculos que estão inicialmente contraídos, porque você teve um dia cheio, você teve um dia cansativo, os músculos ainda estão em atividade, o photon pad vai promovendo aquele relaxamento muscular e fica mais fácil de você dormir. Outro fator importante que o photon pad faz, ele reduz as suas ondas cerebrais. Então, o seu sono fica muito mais profundo, com maior qualidade, quando você dorme em cima de uma manta dessa. Então, é uma outra dica que eu dou. Sticks. Hoje de manhã eu liguei, mandei uma mensagem para a Sila, falei, Sila, vou falar sobre o sono e eu gostaria que você me desse uma dica onde que a gente usa os sticks de uma forma bem simples para ativar o sono, para a pessoa ter um sono de qualidade. Então, eu já deixei aqui uns sticks preparados, né? E ela me disse o seguinte, coloque entre as sobrancelhas, um pouco mais acima. Então, nessa região aqui. O que eu tô pegando nessa região, gente? Fala para mim, que eu falo tanto. Escreve aí para mim no chat. O que eu pego quando eu coloco o meu stick aqui, nesse ponto? Quero ver vocês escrevendo. O próximo stick. Escrevam aí, por favor. Quando eu coloco o stick aqui entre as sobrancelhas, um pouco mais acima, o que eu estou ativando aqui? Escrevam. Segundo ponto, aqui acima da cabeça, que ela chama de VG20. Grande, paróquia Nossa Senhora das Graças, glândula pineal, perfeito, Marcelo. Perfeito, Mary Novo. Perfeito, Ricardo. Perfeito, glândula pineal. Eu estou fazendo essa ativação. Eu não sei se é isso dentro da medicina chinesa, tá, gente? Mas pra gente é. Então, aqui, ó, eu abro um espacinho aqui no meu cabelo, bem aqui no topo da minha cabeça, tá? E coloco um stick aqui. Isso também ativa o sono, tá? Vou deixar aqui? Não, vou tirar. Outro ponto importante para se colocar, terceiro ponto,
ali onde tem aquele ossinho interno do pé. Lá no vídeo que eu fiz com a Sila, na live que eu fiz com a Sila, eu mostro o meu pé e eu mostro onde coloca esse terceiro ponto. Então, assiste lá. É abaixo do malelo interno do pé. Coloca um stick ali e aquilo também do som do sono. Então, são os 3 pontos. Esse aqui da testa, o do topo da cabeça e no ossinho interno. Muito bem, Joselise. E agora, meu amor da minha vida? Olha só quem que eu trouxe aqui, né? Como que eu posso falar de dormir bem? Como que eu posso falar de sono adequado se eu não falar do meu querido Kenko Bio, né? Não tem jeito, gente. Isso aqui é de extrema importância para a redução das suas atividades neurais. Aonde que eu coloco o nosso Kenko Bio? Na região dos olhos. Quando eu falo só de quando eu estou falando somente ali de uma ativação da glândula pineal, dessa redução de ondas cerebrais acentuadas, eu posso colocar somente 5 minutinhos sem problema nenhum. Mas posso deixar ali mais tempo? Posso, uns 10 minutinhos? Posso. Gente, isso induz o sono, que é uma beleza, vocês vão ver. Olha, eu assisti uma live ontem que eu gostei muito. Deixa eu só finalizar aqui e iniciar novamente aqui para o pessoal que está no Instagram. Porque a live dali caiu. Eu assisti uma live ontem com 2 profissionais. Essas profissionais, elas são ali dos Estados Unidos, não são daqui. São brasileiras, na verdade, mas elas moram nos Estados Unidos, tá? E uma delas fez pós-graduação na Inglaterra, ela é uma ortomolecular bem conceituada. Eu gostei muito de uma coisa importante que ela falou, tá? Essa moça disse o seguinte: eu estou acostumada a ver na internet constantemente as pessoas falando ali de suco detox. Vamos tomar suco detox, né? Toma suco verde. Então, tudo isso para desintoxicar o seu organismo, né? Ela estava comentando sobre isso. Eu gostei muito, mas muito mesmo daquilo que ela explanou. Ela disse o seguinte, gente, para que tomar suco detox? Para que tomar suco verde? Se nós temos no nosso corpo uma glândula que desintoxica todo o nosso organismo com muita propriedade, que é o fígado. Para que a gente vai tomar suco detox? Ela fala, gente, eu escuto tanta balela, eu escuto tanta mentira. Ela falando, aí eu não vou entrar muito em detalhes, que ela fala, né, fazer suco detox, fazer suco verde com frutas, com açúcar, enfim, ela foi falando alguns detalhes lá que não é o meu foco aqui. Mas uma coisa que eu gostei muito, ela disse, gente, tem glândula mais desintoxicante do seu corpo do que o fígado? Agora, o que as pessoas têm um hábito, um mau hábito de fazer? Elas fazem uma desintoxicação do corpo, promovem uma desintoxicação do fígado, enfim. Fazem um programa de desintoxicação, mas quando finaliza aquele programa, elas voltam àqueles maus hábitos alimentares. Se nós tivéssemos bons hábitos, e aí eu vou citar aquilo que ela falou, bons hábitos, o que é? Uma alimentação saudável, prática de atividade física e uma boa qualidade de sono. Olha como casou com a nossa live hoje. Se nós tivermos essa prática saudável, por que nós vamos precisar fazer um suco detox? Por quê? Não há necessidade. Gente, nós temos tudo no nosso corpo. A gente só precisa resgatar, a gente só precisa restaurar esse processo que, infelizmente, nós estamos deteriorando o nosso sistema natural do corpo. E aí eu vou finalizar aqui a nossa aula e vou abrir para vocês para perguntas, tá? Mas eu vou finalizar essa aula com uma frase muito importante que eu gostaria muito que vocês pensassem sobre o assunto. O caminho para uma boa saúde começa sempre pela sustentação dos processos do próprio corpo. E vou repetir.
O caminho para uma boa saúde começa sempre pela sustentação dos processos do próprio corpo. Então, vamos mudar os nossos hábitos para a gente restaurar a nossa saúde? Essa é a minha proposta hoje para vocês. Vamos mudar os nossos hábitos para a gente restaurar o processo da nossa saúde? Para a gente voltar ao que é o nosso natural? Para a gente dar ao nosso corpo a capacidade que ele tem de ficar bem? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído. E agora eu quero ler as perguntas. Então, vamos ver as perguntas. Vamos lá. A água fotonizada faz a desintoxicação? Sim, Laudijane, a água fotonizada, ela faz a desintoxicação. Gente, nós vamos fazer uma aula, uma livezinha só de água, tá bom? Eu prometo isso para vocês. A gente vai falar só da água, tá? Mude o horário da sua live, viu? Eu vou mudar, gente, porque eu não posso ficar falando para vocês dormirem cedo e eu estar aqui 10 horas da noite, 10 e meia da noite, tagarelando para vocês. Não dá, né? Então eu vou mudar esse horário da live, que é para todo mundo dormir cedo, pode deixar. Qualquer farmácia de manipulação faz a melatonina, né? Faz, Laudijane, qualquer uma. Faz, não sei se qualquer uma, tá? Mas grande parte delas faz a melatonina, sim. Laudijane, quantos anos você tem? Eu não precisa me responder, não, tá? Estou fazendo pergunta indiscreta. Eu quero dizer o seguinte: não há necessidade de você fazer a melatonina, porque eu sei que você é nova. Lembre-se que o nível de melatonina ele cai quando a gente vai adquirindo idade. Então, ali a partir dos seus 50, 60 anos que ele começa a reduzir, tá bom? Então, só restaura a sua. E de todas essas dicas que eu dei, pode ter certeza que você vai conseguir restaurar a sua, você vai conseguir secretar. Um grande desafio, mas nada é impossível. Sim, gente, aproveitem esse tempo e mudem seus hábitos. Mudem seus hábitos alimentares? Mudem. Mudem essa questão de fazer a prática de atividade física? Sim. Mas, gente, mudem também a questão do sono, tá? Tudo isso que eu falei para vocês é muito gostoso. Eu vou dar um depoimento aqui para vocês hoje, tá? O João Pedro tem muita dificuldade para dormir à noite, como eu já falei, que é meu filho de 3 anos, ele é autista. E hoje, eu lendo, né, estudando todos esses processos, eu falei, nossa, eu preciso mudar esses hábitos da minha casa também. Então, quando chegou às 6h30 da tarde, eu já baixei as luzes, reduzi o volume da televisão, né? Quando deu 7 e pouquinho da noite, ele estava assim, ó. Aí abriu o olho e estava pescando. Só que ele tinha que tomar banho, fazer as coisas. Então, a gente acabou acordando ele para ele poder tomar banho. Mas deu 6h30 da tarde, não, 7 e pouquinho, 7h15, mas não era 7h30. Ele já estava de farolzinho baixo, só porque eu reduzi as luzes da minha casa, tá? Só por conta disso. Gustavo, quem tem apneia do sono deve-se usar o Kenkobil quantas vezes por dia? Apneia do sono dá uma aula, tá, gente? Apneia do sono dá uma aula. O que eu sugiro? A apneia do sono eu não sugiro colocar somente na cabeça, mas eu sugiro colocar muito nessa região aqui, tá? Na região do mento. É legal, se tem uma apneia mais grave, é legal usar isso 2 vezes ao dia, tá? É importante usar. Faça também todos aqueles processos que a gente chama dos protocolos, usa ali na região do fígado, a região do fígado, região do pâncreas, nessa região aqui é importante de usar. Mas eu gosto muito para a apneia do sono, eu gosto muito de usar aqui na região do mento, tá? Dependendo da gravidade, de umas 2 vezes ao dia. Nos Estados Unidos, Silvana, a melatonina, ela é, assim, vendida muito barata e em vários pontos das cidades, assim, farmácia, supermercado, tudo isso é bem... Eles sabem bem da importância da melatonina, tá?
Mais perguntas, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Não, aqui não. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Gostaria muito que vocês revissem essa live, revissem os conceitos de vocês, utilizassem essas informações de uma forma, o máximo que der, óbvio, gente, é uma proposta isso, né? E nessa proposta vocês podem aceitar ou não, né? E tem mais pergunta aqui? Então, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Obrigada, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Tenham uma ótima noite de sono. Desejo a vocês uma ótima noite de sono, com bastante secreção de melatonina e que amanhã vocês acordem muito melhores, acordem muito mais saudáveis e que a gente mude os nossos hábitos para que o nosso corpo se restaure, para que a gente fique bem, enfim. Boa noite a todos, gratidão mais uma vez. Eu espero vocês na quarta-feira. Eu ainda não sei qual que é o tema, porque eu estou com algumas ideias na cabeça para quarta-feira, mas com certeza eu vou comunicar a vocês com antecedência qual que é o tema de quarta, então aguardo vocês na quarta-feira, 9 horas da noite. Se vocês quiserem me dar sugestões, eu aceito, tá bom? Então podem colocar aí no chat, pode colocar nos comentários do Instagram, embaixo da live, coloquem lá qual a sugestão de vocês para as próximas lives que a gente vai ver sobre o assunto, ok? Boa noite a todos, até quarta-feira, ótima noite de sono, boa secreção de melatonina. Beijo, abraço para cada um de vocês, abraço virtual. Tchau, tchau, viu?